dos espíritos, na parte que fala do retorno da alma à vida física. Todos nós passaremos por essa experiência em breve, como também já passamos muitas vezes pela circunstância de estarmos do outro lado e renascer. Este retorno da vida corporal, ou à vida corporal, começa na pergunta 330. Nós já vimos algumas dessas questões e agora estamos na questão Tomé. 332. É isso? É isso. Ô Cícera. Já foi. Tá certo, Cícera? 332. A 331, só para que nós nos lembremos, todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação e nós discutimos isso longamente na semana passada. Todos os espíritos não é bem a resposta. Existem aqueles que nem imaginam que desencarnaram ainda. Estão muito longe de entenderem a sua condição de espíritos. Passam às vezes décadas ou às vezes séculos imaginando que ainda estão andando pelas veredas da terra, na vida física. Ou hipnotizados pela mente não preparada para enfrentar essa alteração de dimensão. Mente que às vezes está programada previamente para dar ao espírito uma outra dinâmica, uma outra atitude. Como aqueles, por exemplo, que imaginam, que estão piamente convencidos de que morreu, acabou. Ou de que morreu, tem que dormir, o sono eterno. Este pensamento impregnado na mente, na consideração essencial do espírito, faz com que ele ordene para ele próprio permanecer nesse estado. E então nós vamos ver situações nas quais espíritos que se programaram para este tipo de reação entrem em um estado de hibernação, de uma hipnose, de uma auto-hipnose, como se fossem verdadeiras múmias. Como nós já comentamos aqui na obra Os Mensageiros de André Luiz e Chico Xavier, nós temos os capítulos que explicam esta reação e por que isto se dá. Quanto mais nós aprendemos os ensinamentos da doutrina espírita, mais nós percebemos uma coisa que às vezes é difícil de notar, mesmo para os espíritas. Todo esse esforço do mundo invisível de nos dar o que ler, de explicitar leis, de fazer a gente pensar sobre o que vem depois, tem a finalidade não somente de nos fazer bons moços, boas moças, de nos fazer obedientes, sobretudo naqueles casos em que as pessoas acreditam que não podem desrespeitar Jesus, não podem desrespeitar Deus, porque Deus castiga. O primeiro objetivo dos espíritos, ou tão importante quanto o objetivo de nos espiritualizarmos, é o de preparar em nossa mente. Nós que estamos acostumados a pensar como se fôssemos um bolinho de carne que anda, uma almôndega, temos uma dificuldade muito grande de encarar a nossa nova situação depois que alguém enterra a almôndega. Porque em tudo nós pensamos como um bolinho de carne. Em tudo. Em tudo que vamos fazer. Nós estamos sempre nos olhando no espelho, imaginando, ai, como eu estou bonito.
Ai, como eu estou feio. Mas quem disse que o que você viu no espelho é você? Você nem pensa nisso. Nós estamos tão entorpecidos que não temos nem a capacidade de questionar se o que nós estamos vendo no espelho realmente somos nós. E se você não for aquilo? E eu não estou aqui falando da aparência, da cor do seu cabelo, da cor dos seus olhos, do formato do seu rosto. Porque isto também pode ser uma coisa questionável. Se você pegar a fotografia, como nós já fizemos algumas vezes aqui, pegar a sua fotografia lá do RG, você vai olhar para aquela fotografia e falar, não pode ser eu essa fotografia. Não é possível. Eu não sou esse cara. Você não se identifica, porque você agora faz uma outra imagem de você mesmo. Mas é você, o seu nome está lá, o nome da sua mãe, do seu pai. Tudo está ali, é você. Não sou eu. Você não aceita. Mas, filosoficamente falando, dois questionamentos surgem. O primeiro é, será que nós somos capazes, ou até que ponto somos capazes de detectar a verdade que está fora da gente? Até que ponto? Quem garante que o que nós estamos vendo, aquela imagem que se forma no fundo do nosso olho e que é transportada para o interior do cérebro que a reconhece, é realmente a verdade? Quem garante? Nós não temos como garantir 100%. Vamos fazer de conta que todos nós, quando nascêssemos, tivéssemos uma lente de aumento implantada em nosso olho. Uma lente de aumento que, além de aumentar, ela fosse colorida. Que ela fosse azul. Todos estaríamos vendo as coisas maiores do que são, com outra cor. Para todos isso seria normal. Nós não conheceríamos a cor azul, porque nós não a veríamos. Tudo era azul, e tudo que for azul a gente não vê, não discerne. E o que é de outra cor sofre a influência do azul. O bege não é mais bege. O amarelo é verde. E se isso fosse assim, vocês imaginariam que a realidade seria verde, quando na verdade ela é amarela. E que aquilo que você está vendo tem uma dimensão que de verdade não é a real. Esse simples experimento mental, que nos dá a ideia de que o que está fora de nós, muitas vezes, pode ser questionado, nos faz igualmente pensar, será que já não está acontecendo isso conosco? Será que quando nosso corpo foi modelado, segundo o sistema biológico que aqui estamos submetidos, a construção do nosso canal de recolhimento de imagens não sofreu ou não está de uma forma a deturpar aquilo que estamos vendo? Como você pode olhar no espelho e dizer, ai, como eu estou bonito? O que você está vendo é o reflexo de uma luz que bate no seu corpo, que reflete no espelho. Você está vendo o reflexo de um reflexo. Porque o corpo só é visível quando a luz bate nele. E quando a luz bate no corpo, ele se revela. Ele não tem luz própria.
E para que você veja o próprio corpo, este reflexo tem que bater num vidro, tem que passar pelo vidro, tem que refletir numa camada de prata ou de nitrato de prata, tem que voltar pelo vidro e entrar no seu olho. Nesse meio caminho, você já notou quantas coisas podem dar errado? Você quer pescar. Não é você que já está pescando, Ricardão. Eu estou falando aqui uma pessoa genericamente. Ricardão já está pescando, mas você vai no rio, um rio cristalino, uma lagoa bonita, e você quer pegar o peixe que você consegue enxergar. Só que você não tem vara, nem linha, nem anzol. Então você afia um bambu, deixa ele bem fininho, e vai, agora eu pego esse peixe, porque está na minha cara, o peixe está passando lá tranquilamente. Aí você pega aquela lança e joga bem no peixe. E o que acontece? Nada. O peixe nada. E foge. Você não pega o peixe. Mas você fica frustrado, você fica desesperado, estou com fome, esse peixão aí. E além dos peixões, tem um monte de peixinho. É muito bonito o lugar. Aí você fica sentado, o que eu vou fazer? Aí você vê um bem-te-vi. Bem-te-vi. Cata os peixinhos no bico. Mas como é que o bandido cata o peixe? E eu, que sou inteligumento, não consigo. Com minha lança. Porque o bem-te-vi compensa. O passarinho que pesca compensa a posição do peixe. Porque existe uma mudança, chamada de refração luminosa, quando a luz passa de um corpo de densidade diferente para outro, entre estes corpos a densidade é outra, a luz sofre uma mudança de direção. Portanto, imagina, para você ver você mesmo no espelho, a luz tem que vir do sol, bater no seu rosto. Daqui ela é refletida pela sua pele. Uma parte é absorvida e outra parte é refletida. Aí vai para o espelho. O espelho tem duas camadas, geralmente. Uma de vidro, depois a de trás, que é de nitrato de prata. A imagem tem que entrar na primeira, que tem uma densidade diferente do ar. Tem que bater lá no fundo, tem que voltar e tem que sair, que é uma segunda mudança de dimensão, de densidade. Para chegar no seu olho. Para entrar no seu olho tem que passar por uma outra lente. Para refletir-se no fundo dessa câmara escura. Já pensou quantas oscilações? Então, rigorosamente falando, você não poderia dizer nem que está feio, nem que está bonito. Mas não vão os gordinhos dizer, então é por isso que eu acho que eu estou gordo, mas eu não estou gordo. Não, porque aí você tem a ajuda da balança. Você pode não ser tão feio quanto está pensando, mas para saber se está acima do peso, sobe na balança que você vai ter certeza. É uma medição mecânica, livre dessas interferências. Esta é a primeira circunstância que coloca uma interrogação nessa certeza cega e leiga de que nós somos aquilo que estamos vendo. Se você meditar a esse respeito, você vai descobrir uma coisa muito frustrante. Que você nunca vai se ver. Você nunca vai saber como é seu rosto. Se ver no sentido de ver o seu rosto. Você vê os seus braços, você vê seu corpo, você vê suas pernas. Mas o seu rosto você só consegue ver refletido em alguma coisa. E esta reflexão não te dá certeza de que você é aquilo. Mas tira uma foto. E a foto é o quê? Se não é um espelho, igualmente com os mesmos princípios da ótica, a produzir as mesmas eventuais distorções. Essa é a primeira conclusão. Que você vai passar 80, 90, 100 anos da sua vida e nunca vai se ver.
Qualquer um vê você. Qualquer um pode olhar para o seu rosto, ver a sua cara, ver onde estão os defeitos, os pés de galinha, as espinhas, os cravão, aqueles cravão que você aperta assim, sai quase uma banana assim, comprida. Mas você mesmo não vai conseguir ver isso. Com a autenticidade que se esperaria para você saber, eu sou isso. E a segunda coisa, filosoficamente, que questiona este conceito é que, quem disse a você que você é o corpo? Quem disse? O que você está vendo é apenas a carne. Então, você pode dizer, a minha carne é bonita. O manequim que eu estou usando é agradável, a minha observação. Mas eu sou bonito? Eu sou feio? Você, quando diz isto, está se identificando com aquilo que você vê, com a aparência das coisas. Você sequer cogita de que você não é aquilo. Então, o que os espíritos estão fazendo conosco? Quando estão tratando destes conceitos, eles estão nos ajudando não apenas a conhecer as leis do universo, mas nos ajudando a retificar o padrão mental. Nos reeducarmos em relação a como nós vemos as coisas, como nós conhecemos as coisas, como nós pensamos as coisas. Porque o pensar vai nos acompanhar quando o corpo morrer. Quando aquela almôndega bem rechonchuda, bem enfeitada, bem arredondada, cheia de protuberâncias, for para o caixão, alguma coisa vai continuar a existir. E se esta alguma coisa que continuar a existir, continuar pensando pelos padrões da almôndega, ela vai se dar muito mal do lado de lá, até que ela se recomponha, até que ela se reencontre. Então os espíritos estão empenhadíssimos em fazer com que todos nós, você que nos assiste inclusive, modifiquemos o padrão da nossa mente, que nós observemos o mundo não pelo nosso cartão de crédito, pelo tamanho da dívida que nós temos que pagar, pelos carnês que estão na nossa bolsa, pela marca do carro, pela marca da roupa, pelo tipo de brinco, pelo destino que nós fomos passear nas nossas férias. E se você observar isto, este é o padrão mental da maioria na Terra. Nós tratamos os outros por aquilo que a gente vê dos outros. Nós desconsideramos pessoas mal vestidas. Nós diminuímos a importância de pessoas que estão dirigindo carros velhos. Nós identificamos com o nosso olhar determinadas coisas que nós não podemos nem dizer que são verdadeiras. E com base nesse primeiro contato, nós lavramos sentenças. Essa pessoa não serve. Este padrão mental defeituoso, viciado, vai ser um veneno para todos nós quando o corpo perecer. Nós vamos chegar do lado de lá e vamos enfrentar uma nova realidade, tão ou mais rica do que esta, e se nós não mudarmos o padrão mental, nós vamos passar muita vergonha. Você procura o livro Voltei, do irmão Jacó. Desde quando ele se vê fora do corpo, do lado de lá, ele só faz besteira. A filha precisa toda hora dar uns beliscão perispiritual nele. Porque ele está tão acostumado a pensar aqui na terra mal dos outros, que quando ele se vê do lado de lá, ele só pensa mal de todo mundo. E fica com inveja.
Só que lá, todo mundo escuta o que você pensa. Todo mundo sabe. Os que estão no mesmo padrão que você e os que estão num padrão inferior são capazes até de enxergar aquilo que você está pensando, dependendo da diferença vibratória. Sem falar dos que estão acima, que veem e escutam tudo o que querem. Então nós estamos acostumados com um padrão mental que é na Terra. Você fala assim, lá vem o exibido. Você não fala. Chegou aquela pessoa no salão, ui, meu amigo, que maravilha, que bom que você veio. E dentro você está falando, bandido, sem vergonha, vem aqui enganar a gente, seu safado. Por que não ficou em casa, salafrário? A sua mente funciona assim. Nós estamos acostumados a trabalhar numa vida social de mentira com este tipo de atitude mental. E o que os Espíritos estão falando para nós? Reformem isto. Procurem ser autênticos. Controlem o que pensam. Porque se você fizer isso e já estiver acostumado, quando mudar de roupa vai ser fácil. Mas se você não estiver acostumado, vai sofrer bastante. Porque vai ter hábitos que serviam muito bem na terra, atrás dos quais todos nos escondíamos. Mas no plano espiritual, não é assim. Então, se observarmos o trabalho dos Espíritos, em primeiro lugar conosco, é nos disciplinar, é nos domesticar. Como você faz com um cachorro? Você pega e ensina, e vai repetindo, e vai repetindo, e vai repetindo, para o cachorro aprender, por repetição. É claro que eles não nos olham como animais desse tipo, mas para boa parte da humanidade, este é o recurso. E nós estamos aqui tratando de um tema que é a doutrina espírita, que é o mais elevado curso de espiritualidade que existe na humanidade hoje. Não que é o único, não que é o melhor, mas é o mais profundo. Qualquer pessoa que entender o conceito geral da vida espiritual por qualquer religião, estará bem acompanhado, estará bem preparado para a evolução. Mas isso não quer dizer que ele não vai sofrer as decepções da falta do conhecimento do mecanismo. Agora, quando você tem o contato com os ensinamentos espirituais que a doutrina espírita apresenta, você sabe como funciona. Você sabe que o seu pensamento representa a expressão da sua vontade, da qualidade do que você é como ser. Então, se nós aqui estamos acostumados a ser uma coisa em público e outra coisa no privado, quem nós somos? Aquela pessoa sorridente, gentil, educada, generosa? Ou aquela pessoa bruta, mesquinha, porque nas quatro paredes nós nos permitimos ser quem somos? Quem nós somos? É isso que os Espíritos estão tentando fazer a gente pensar. Até quando vamos ficar fingindo? Porque este fingimento do lado de lá não tem escapatória. Nós estaremos com o que nós somos, não com o que parecemos. Daí ser importante que nós observemos que muitos espíritos sequer têm noção que morreram. Agora, aqui na doutrina espírita e aqui nos nossos estudos, a gente inclusive faz treinamento, não é? Nós fazemos determinados exercícios que os próprios espíritos até nos dão dicas de como você saber
que está do outro lado. Não é difícil. Nós já falamos sobre isso, não é? Você lembra, Ricardão? Ô, Vanderlei, vai ficar sentado aí? Vanderlei. Vai lá, Ricardão. O treinamento? É. É quando a gente dorme. Não é quando a gente E dorme. para perceber se... Não, como é que morreu. você, quando acorda, Acorda... descobre que ainda está vivo ou já não está mais entre os sortudos? É quando o despertador toca. Ah, toca. Você esqueceu de pôr o despertador nesse dia. Ricardo, não enrola, Ricardo. Você já estava dormindo aí. Nós já falamos disso. A Elaine deve lembrar. Vai lá, Elaine. A Elaine faz esse teste todo dia. Vai lá. Faço mesmo. Procuro meu chinelinho. Você acordou assim, ai, Deixo. que bom, um novo dia. Apalpo para ver se eu ainda estou aqui. Não, Aí eu você desço. pode apalpar, você, Então, como espírito, você também vai estar lá. Isso. Então, mas aí eu desço da caminha, vejo se o chinelinho tá lá. Consegui calçar? Pode Bom, ser. é um bom indício. Bom Conseguir pôr o chinelo. Isso. Aí depois eu Mas vou se pra porventura você não tem chinelo, você ainda não está resolvido no seu problema. porta. Então eu vou abrir a porta. Aí Passei você a vai, vou mãozinha. sair daqui. Isso. Passei a mãozinha na maçaneta. A mãozinha ficou, tá bem. A mãozinha passou, Passou pela maçaneta e não conseguiu pegar nada. já era. E o outro, né? Agora, vamos porta fazer de aberta. conta que o quarto esteja com a porta aberta. Isso. Você não tenha que abrir a porta. Aí Ai, a meu gente- Deus, ai, eu estou vivo, ai, que maravilha. Aí, como é que você vai testar isto, se você realmente está vivo? Uma das outras. Tem mais ainda. Você Isso. pode olhar no espelho. Uhum. Se não vê nada também, um abraço. Não morre de novo, não, porque você já morreu. Ou então Você pode passar no espelho do banheiro lá e falar, eu vou ver se eu estou aqui. Põe a cabeçona assim devagar. Se aparecer a sua cabeça, ótimo, você está se vendo. Isso. Portanto, tem um corpo físico. Mas se você põe a cabeçona e nada aparece, Já era. outra coisa é você tentar chamar alguém. Isso. Às vezes você tem uma pessoa do seu lado que está dormindo, você fala o nome dela, grita ela, fulana, fulana. Isso ainda não significa que, se ela não responder, que você está morto. Porque você pode pensar, não, acho que ela ficou surda. A gente é muito criativo para arrumar uma saída, para não morte. Para não morte, a gente é muito criativo. Não, aquela deve estar sono profundíssimo. Ela toma uns remédios. Não é? Ela está desmaiada. Ela não está me ouvindo. A prova decisiva é essa do espelho. Vai para o espelho. Se você não quiser ficar nesse jogo de, ai, será que sim, será que não, já vai direto para o espelho. Que aí você não tem dúvida. Alguma coisa aconteceu. Muitos que passaram por experiências de quase morte, aquelas pessoas que ficaram doentes ou que sofreram acidentes, que estiveram internadas e às vezes até foram dadas como desencarnadas, como mortas, elas relatam que tentaram falar com médicos, com enfermeiros, perguntaram coisas e eles passavam reto, não respondiam. E eles achavam que essas pessoas estavam mal educadas. Eles não pensavam, não estão me vendo. Então, esse é um teste que a gente faz para perceber que nós já desencarnamos. Mas você só aprende isto quando vem aqui na Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes. Porque nem nos outros centros espíritas os caras falam desse negócio. Mas poderiam estar falando, porque a doutrina espírita é muito lúcida a respeito dessas questões. Você pode fazer realmente testes para sentir-se encarnado ou desencarnado. E o fato de estar desencarnado não é nenhum problema. Você continua vivo. Quantas entidades se manifestam nas reuniões mediúnicas? Achando-se vivas. E elas ficam desesperadas quando... Você não vai me dizer que eu morri! Pelo amor de Deus! Ficam aflitíssimas. Quando, no diálogo, ela começa a ser esclarecida com amor, com cuidado,
de que alguma coisa estranha aconteceu com ela. Geralmente, o adequado é que o dialogador ajude a própria entidade a concluir que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa estranha. E aí, se ela vem com essa conversa, mas então você está querendo dizer que eu morri? Você fala, morrer você não morreu, porque morto não fala, você está falando. Mas o que você está falando? Mas eu não estou mais, ninguém me vê, ninguém me responde. Ué, alguma coisa aconteceu, não aconteceu? Só que não é a morte como você estava esperando. O seu corpo morreu, você não. Então, essa capacidade de nós conhecermos isto, você imaginar que a doutrina espírita, ela é basicamente radicada no Brasil, num país de 190 milhões de habitantes, com uma população que tem a afinidade com a doutrina espírita de, vamos supor, 10 milhões de habitantes. E destes 10 milhões de habitantes, 1% ou 2% realmente conhece o que significa este universo espiritual, você imagina que tragédia vai ser para todos os outros, que podem ser boas pessoas, podem fazer caridade, podem frequentar as suas igrejas, mas vão ter que passar por isto. Vão ter que sair do corpo, vão ter que ver o seu corpo se desfazendo. E se você está acostumado a olhar no espelho e falar assim, eu sou esse, imagina você olhando para o caixão, eu sou esse. Vai dizer isso? Cheinho de flor, em volta. E a hora que eles fecharem a tampa, o que vai ser? Quando fecharem a tampa, pelo amor de Deus, não fecha não, que eu tenho aflição, eu tenho falta de ar. Eu não fico nem em elevador fechado. Então, vai ser uma tragédia para o espírito. Mas ele vai ter que ver isto. Ele vai ter que ver e ser levado até o caixão, até o buraco. Vai ter que ver os caras abrirem o buraco, tirar as lajes, botar o caixão lá dentro. Aí pegar, botar as tampas de volta, fechar com... Ai, não põe muito reboque não, porque eu vou levantar, eu saio daí. Não vai ter como sair. Já pensou você passar por essa experiência sem saber? E isso acontece todo o dia, com milhares de pessoas. Porque a mente dessas pessoas não aprendeu a pensar de outro modo. Elas são o que elas estão se vendo. Elas não aprenderam a pensar, eu não sou isto, esta é a roupa que eu estou usando. Agora, o que eu sou está por trás dessa roupa. Eu sou um espírito que tem um corpo. A maior parte das pessoas raciocina, eu sou um corpo que tem um espírito. E isto vicia o raciocínio. Daí ser o motivo pelo qual, quando nós estamos do outro lado, puxa vida, existem os espíritos que nem pensam que vão se reencarnar. Nem pensam. Porque, primeiro, pode ser que eles nem pensem que já desencarnaram. Segundo, pode ser que eles estejam achando que é uma única vida. Ah, só vivi uma vez e já está bom. Algumas religiões ensinam isso para as pessoas. Basta uma vida e você vai para o céu ou vai para o inferno. Ah, eu já vivi, meu corpo morreu, eu estou ciente disso, mas agora, graças a Deus, eu já posso esperar o paraíso. Por onde que é? É para baixo. Não, mas para lá eu não quero ir. Ué, você tinha que ter pensado nisso antes. Mas será que a gente se engana? Mesmo os que são de religiões dogmáticas que falam isto? Você considera o paraíso um destino plausível? Ótimo. Quem é que vai para o paraíso? Os que são puros, os que não mentem,
os que não furtam, os que não enganam, os que não trapassam. Porque para o paraíso, supõe-se que lá a pureza exista. Então, se cada um se conhecesse, não precisava ser espírita para saber que nós estamos levando muito mal a vida para depois ficar esperando o paraíso no final das contas. Se nós não paramos de mentir, se nós não paramos de cobiçar o que não é nosso, se nós vivemos numa vida de aparências, de vaidade, se falamos palavrão, se xingamos os outros, se assistimos novela e queremos estrangular aquela personagem horrorosa, como é que você quer ir para o paraíso? Só se for para o bairro. Aqui em Campinas tem, eu moro lá no Jardim Paraíso. Pelo menos nesse paraíso eu já cheguei. E vai ser só aí mesmo. Então, não precisa ser espírita para a pessoa ter noções de que tem alguma coisa que ela está fazendo que não está certa. Porque se uma pessoa quer, na crença de céu e inferno, ir para o céu, e ela com sinceridade, com convicção, com vontade, empenhar-se numa vida inteira, certamente quando ela desencarnar, ela não vai encontrar o céu, mas ela vai estar muito bem. Porque ela fez o melhor que ela pôde. Ela limpou a sua mente de toda maldade. Ela não produziu nenhuma dor no seu semelhante por vontade. Ela não lesou e quando ela prejudicou alguém, ela reparou o mal que fez. Mas quem é que está afim de viver assim, mesmo nessas religiões? Ninguém. Nessas religiões as pessoas vão lá para sentar, levantar, repetir o papel que dão para ela ler. Ela não pode nem pensar. E sai dali, ai, que bom, agora só no outro domingo. Posso continuar dando meus golpes. E é assim que ela vai querer entrar no paraíso? Fazendo de conta? Então, na pergunta da semana passada, nós já vimos que, para alguns, ou para muitos, essa história nem passa pela cabeça deles. Morreram imaginando, só uma vida eu vou viver, não tenho que renascer. Até entender que já morreu, que vai ter que voltar várias vezes e aceitar isto, vai um tempão. Agora tem a pergunta seguinte, a pergunta 332. Kardec pergunta aos espíritos: pode o espírito aproximar ou retardar o momento da sua encarnação? Sim ou não? Primeiro. Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. O Antônio não tem mão. O Antônio, levanta as duas mãos para saber se você tem mão aí. Você tem? Vamos lá de novo. Quem acha que sim, levanta a mão. Isso, ok. Quem acha que não, que o espírito não pode acelerar ou retardar a sua reencarnação, levanta a mão. Tudo bem. É que hoje é o primeiro dia dela aqui, nós não vamos pressioná-la muito, porque a gente quer que ela volte. E é uma verdade, quando você nunca pensou sobre esses temas, quando você não conhece essas leis, naturalmente é difícil de você fazer algum juízo de valor a respeito. Mas os demais, que aqui vêm já várias vezes, eles já puderam meditar a respeito disto. O espírito pode aproximar ou pode retardar o momento da reencarnação? A maioria esmagadora reconhece que ele pode. Pode acelerar, como pode retardar. Vamos fazer a pergunta inversa. O espírito encarnado pode acelerar ou retardar a sua desencarnação? Pode ou não pode? Isso você sabe dizer para mim. Pode ou não pode? Pode. Como é que ele acelera a desencarnação? Suicidando. O que mais? Com um suicídio indireto. Porque o suicidar-se tem várias versões, né?
Um tiro na cabeça, um veneno na barriga, um cigarro no pulmão, uma pinga no estômago ou no fígado, o excesso do garfo, muita picanha gordurosa, falta de ginástica. Tudo isso é forma de suicídio. Droga e outras, todos os tipos de coisas que nós utilizamos que destroem o organismo. André Luiz, no livro Nosso Lar, relata para a gente que quando ele ficou sabendo que ele havia sido suicida voluntário, involuntário, melhor dizendo, ele ficou assustado. Ele não havia se matado, ele morreu de câncer. Mas o médico que foi falar com ele disse, é verdade, mas por que você morreu de câncer? Primeiro, porque quando você era jovem, nas suas leviandades, você contraiu a sífilis. Você não contrai sífilis abrindo carta, assistindo televisão, cumprimentando a pessoa. Para contrair a sífilis, você tem que ter contato sexual. E isso você escolhe. A maneira, com quem. Ele então contraiu a sífilis. E isto, ele era um homem de respeito, um homem de família, um homem bem de vida. Mas além disto, ele era uma criatura exasperada, nervosa, irritável, impaciente. E por ser assim, tratava os outros mal. E por tratar os outros mal, todos os outros enviavam para ele uma carga de energia ruim. E esta carga penetrava nele e fazia efeitos ruins no seu corpo. Através de bebidinhas socialmente inocentes, drinks, happy hours e coisas do tipo, ele prejudicou a função renal, fazendo sofrer o seu corpo. Resultado, desenvolveu uma oclusão intestinal através de um tumor, que foi o responsável por tirar-lhe a vida 8 anos mais cedo. E quando ele fica sabendo disso, no dia seguinte ele está todo tristonho, né? Deprimiu. Aí o Lísias, o assistente lá, o visitador dos serviços de saúde, vai visitá-lo para fazer o curativo nas feridas do perispírito. E ele fica com aquela cara de... né? Sexta-feira da Paixão. Aquela cara de palmeirense na segunda divisão. Sabe? Ou de Ponte Pretano, que também está indo para o buraco. Aquela cara de desesperado, assim, sem consolo. Aí o Lísias fala para ele, meu filho, não fique assim não. Com você eu atendo outros 80 enfermos aqui no hospital. Eu sou responsável por mais 80 pessoas além do seu caso. 57 vieram para cá antes do tempo. Imagina isso. 57 tinham desencarnado, só dos que o Lísias estava atendendo. Antes do tempo que ele tinha para viver. Aí então a gente pergunta para todos vocês e para você que está em casa. Quem quer morrer, levanta a mão. Que os espíritos vão anotar. Eles estão aqui com um livro, aquelas canetas de pluma assim, grandona, tinteiro. Só levantar a mão, eles já vão pôr o seu nome lá no livro. Não aparece um candidato. Ninguém quer morrer. Mas como é possível que de 80, 57, 71 ou 75% só dos que o Lísias atende chegaram mais cedo do lado de lá? Por quê? A gente não quer morrer, mas a gente vive se matando. Não é contraditório uma coisa dessa? Não é? Então, mas por falta de um funcionamento mental lúcido. Por falta. Por nós escolhermos coisas que são gostosas, ao invés de coisas que são sadias.
por nós passarmos nossa saúde como garantia de tudo aquilo que é prejudicial ao funcionamento do corpo. Quando nós aprendermos que se bebida alcoólica fosse bom, a mãe dava batida de coco no peito para a criança que nasceu, nós aprenderemos a abdicar da utilização desse tipo de bebida. Falei aqui na segunda-feira e repito. Hoje em dia, para você comprar uma porcaria de um recipiente de sulfa, você precisa de um atestado médico, de uma receita médica dizendo que você pode comprar um tubinho de sulfa na farmácia. Porque é antibiótico. O que precisava de receita médica para ser comprada é bebida e cigarro. Isso sim. Porque um cigarro tem mais de 4.700 substâncias químicas naquilo que você está botando para dentro do seu pulmão. Um único cigarro. Qualquer bebida alcoólica, qualquer. E é natural que nós estamos aqui falando do hábito. Não da dependência e também não da utilização esporádica. Ela produz malefícios ao organismo porque não faz parte da sua biologia. Isso sim precisaria de receita médica para ser vendida. Mas quem é que vai num país que depende tanto do imposto que consegue dos vícios consentidos? Quem é que vai ter a coragem de colocar uma medida desta? E será que nós as aceitaríamos? Será que nós gostaríamos de um governante que, preocupados com a nossa saúde, promovesse uma reforma dos costumes que nos privasse do álcool que a gente tanto cobiça, que a gente tanto gosta, do fumo que nos faz tanto mal e que significa morte prematura? Será que nós apoiaríamos isto? Como foi difícil fazer com que os motoristas aprendessem a não guiar depois de beber. E até hoje tem gente usando o carro como arma, matando um monte de inocentes, depois de ter tomado uns tragos e foi guiar. Nós mesmos não iríamos gostar disto. Nós que estamos aqui nesta sala aí assistindo a TV Alvorada, nós mesmos, não seja assim tão rigoroso. Sim, mas o que é que nós queremos? Queremos saúde ou queremos doença? Queremos viver, porque ninguém aqui levantou a mão dizendo que quer morrer. Ou queremos nos matar? Porque quando a gente usa isto, é o que nós estamos fazendo. Mas pergunta para o viciado, pergunta para o cara que adora uns tragos, se ele quer se matar. Pergunta. Ele vai dizer que não, mas é o que ele está fazendo. Mas é preciso ter consciência para assumir isto. E quem disse que nós vivemos em um mundo onde a consciência é estimulada a ter luz, a ser realmente importante para nós? De novo, os espíritos falando para a nossa mente, abram os olhos, sejam autênticos com vocês próprios. Nós podemos acelerar ou atrasar a desencarnação? Podemos. Quando nos desgastamos, quando nos exigimos demais, nós antecipamos. E quando trabalhamos no bem, quando nos devotamos a causas nobres, a nossa atitude pode postergar a desencarnação do nosso corpo. As doenças que nós
contraímos no perispírito por condutas equivocadas de outras vidas e que agora tem que aparecer em nós para resgates, podem ser atenuadas. Se você estiver na terra a serviço da diminuição do sofrimento alheio, quando você se devota a que os outros sofram menos, o universo protege para que você sofra menos. Você nem precisa pedir. A força do universo, que é o amor, defende os que amam. E se é possível que você tenha mais um tempo de vida na carne, os espíritos promovem isto e você pode adiar o processo de retorno ao outro lado da vida. O livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz e Chico Xavier, conta o caso de uma mulher que está às portas da morte, mas não vai desencarnar. Porque ao invés dos espíritos que vieram fazer o desligamento dos laços vibratórios cumprirem a tarefa, eles são informados de que ela teve postergada a desencarnação. A mesma coisa acontece no livro Missionários da Luz, também de André Luiz e Chico Xavier. Um homem está tendo um infarto de noite, porque foi dormir com um monte de preocupações. E a sua mãe, espírito, já desencarnado, portanto, alcança o mentor Alexandre, que está com André Luiz e outros na via pública, e pede a ele que socorra o filho, porque ele está num processo de desencarnação. Alexandre vai até lá, vê que realmente ele precisa ficar mais um tempo no corpo e promove a intervenção magnética, utilizando-se de um médium que está dormindo, que é trazido até ali para doar ectoplasma, para a reconstrução do processo que estava já anginoso, produzindo a desencarnação, e ele volta a um corpo que está mais equilibrado do que estava antes. E então, quando termina esta operação magnética, o instrutor diz para a mãezinha: você agora intua bem o seu filho, porque ele tem agora 8 meses para resolver os problemas que ainda estão pendendo. Porque esta doação de energia vai garantir a ele somente mais 8 meses de existência. Conta Divaldo Pereira Franco, um grande tribuno espírita, que quando estava em uma palestra, há vários anos atrás, décadas atrás, viu, diante da plateia, do auditório, do teatro onde estava falando, viu entrar um espírito e dizer para ele assim: seria bom o senhor pedir licença e se sentar numa cadeira, porque o senhor vai ter um infarto. Na lata, assim. Sabe? Não teve nada assim, filhinho. Você já pensou no coração, que às vezes pode funcionar estranhamente? Não. Se eu fosse você, eu pediria licença e me sentaria naquela cadeira que está ali na coxia, porque o senhor vai ter um infarto. Assustou Divaldo, mas como tem uma experiência muito grande com o mundo espiritual, pediu licença, só não disse que ia ter um infarto, para não infartar outros no público, e saiu e se sentou. Ele se sentou. Nisso chegou o Dr. Bezerra de Menezes. Ele viu o Dr. Bezerra, para quem não conhece, é esse velhinho que parece o Papai Noel. Dr. Bezerra se acerca dele e diz: mas Dr. Bezerra, será que isso é verdade mesmo? Será que eu vou ter um infarto? Dr. Bezerra respondeu para ele: eu assino o atestado de óbito, se for necessário. Ou seja, aguente aí. E então o Divaldo conta que entrou em prece e começou a pedir a Deus: Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos defeitos, eu tenho tanta ainda jornada que eu preciso levar o conhecimento, falar do teu evangelho. Por favor, me ajude. Me dê uma moratória,
por mais 5 anos, se for o caso. E ele ficou rezando e sentiu aquela dor terrível, que ele mesmo conta da angina. Mas a dor da angina não impediu que ele continuasse rezando. Depois de algum tempo, Joana de Ângeles, o espírito orientador da sua mediunidade, vem até ele e diz: meu filho, suas preces foram ouvidas. O Senhor da vida te concede mais 5 anos no corpo, para que você possa continuar a representá-lo com o melhor dos seus esforços. E então, naturalmente, o encontro não pôde terminar, aquela coisa toda, ele foi se recuperando e ficou bom. Mas aí tinha 5 anos. 5 anos. Aí foi, né? Aí quando estava chegando nos 4 anos e meio, ele já começou de novo. Ai, Jesus, eu sei que só falta 6 meses. Eu sei que a coisa vai ficar preta daqui a pouco. Mas, por favor, ainda tem tanta coisa, ainda tem tanto país que precisa ser visitado, tanta criança precisando de um lar, tantas dores que a tua palavra pode. E ele começou a toda a rezação, mas daí não estava com infarto no corpo. Aí então, né, fez o pedido, Joana de Ângeles ouviu, foi e voltou. E ele pediu mais 5 anos. Aí concederam para ele mais 5 anos de moratória. Aí, mais 5 anos, né? No ano 1, nem vou pensar nisso, né? Mas passa rápido, né? Ano 2, ano 3, ano 4, 4 anos e 6 meses depois. Vai acontecer de novo, e daqui a pouco eu vou ter que ir embora. Mas não, ele não fazia isso por medo de desencarnar. Imagina, ele vê os espíritos como a gente está se vendo aqui. A realidade do mundo invisível para ele é muito mais candente do que é a do mundo visível para nós mesmos. Até então que ele fez a mesma coisa, começou a rezar. Aí a Joana viu a angústia dele, que ele estava pensando na dor do seu semelhante, nos trabalhos que ele ainda tinha que fazer. E então ela foi lá de intercessora de novo. Aí ela voltou sorrindo, e ele, e então? Perguntando para a sua mentora espiritual. Ela sorriu e disse: as suas preces foram escutadas, meu filho. Mais uma vez. E então, me deram mais 5 anos? E ela disse: não. Eles disseram que você tinha a sua moratória prorrogada, mas não deram data. Por isso, daqui para frente, não fique achando que com mais 5 anos você pode largar as coisas de qualquer jeito, porque só dos 6 últimos meses você vai fazer a reza. E desde então, conta o próprio Divaldo, ele está vivendo de moratória. De moratória. Quando Chico Xavier completou 100 livros escritos, 100, que era o objetivo inicial que Emmanuel lhe havia dito, na verdade Emmanuel foi muito pedagogo, porque quando Emmanuel surgiu e falou da necessidade de escreverem, Emmanuel disse ao Chico: nossa primeira tarefa é de escrever 30 livros. 30 livros, imagina, 30 livros, escrever 30 livros em 1931, imagina. Tá bom, vamos lá, vamos trabalhar. Não dormia, não comia, não passeava, não descansava, 30 livros. Terminou 30 livros. Bom, cumprimos, né? Aí, solta rojão, fica feliz, né? Isso aqui nós estamos inventando, tá? Mas por dentro ele devia sentir, né? Puxa, 30 livros. Aí, alívio. Bom, agora, vamos partir para outra, fazer outra coisa. Aí Emmanuel disse para ele: bom, o senhor sabe o seguinte, nós também, tanto quanto o senhor tem que se submeter ao seu chefe, nós também temos espíritos que mandam em nós. E a ordem que nós recebemos é para que você possa escrever mais 30 livros. 30 livros? Mais 30 livros? 30 livros. Né? Já estava contente.
Mas tudo bem, vamos lá, fazer, quem já fez 30, vou entrar na mesma rotina, vamos lá, mais 30 livros, 60 livros. Aí, felicidade, dever cumprido. Aí Emmanuel chegou com a mesma conversa. Olha, os espíritos a quem eu devo obediência disseram que nós temos que chegar na marca de 100 livros. Não disse que eram mais 40. Não, tem que chegar nos 100. Um número redondo, né? Bonito. Aí, naturalmente, ele, vai ser difícil, mas tudo bem, eu estou aqui, vamos lá, 100 livros. Chegou nos 100 livros, aí, poxa, agora 100 livros, tá louco, né? Isso nós estamos falando, o Chico não falou assim, porque é um espírito elevado, mas a gente que é chucro, poxa, já cumpri 100 livros, pelo amor de Deus, agora eu vou poder descansar um pouquinho. Aí Emmanuel disse para ele, bem, nós temos que continuar a escrever livros. Mas como assim? Emmanuel disse, para você, meu filho, a mediunidade que você dispõe é tão preciosa na Terra, que os espíritos desapropriaram a sua vida. Sabe desapropriação? Você está na sua casa, essa casa é minha. Aí chega o decreto lá, você está desapropriado. Essa casa não é mais sua. Nós é que vamos decidir o que vai ser da sua casa. Então Emmanuel disse ao Chico, bem, meu filho, tenho que te comunicar que os espíritos me informam que eles desapropriaram a sua vida. E você vai precisar continuar a escrever. Porque nós não temos na Terra outra pessoa que tenha a faculdade mediúnica dessa natureza, para utilizá-la com a propriedade que se utiliza do seu potencial. Aí, depois de já ter aguentado do 30 por 60, do 60 por 100, o Chico falou assim, mas e o livre-arbítrio? Eu também não tenho livre-arbítrio, eu também posso dizer que eu não quero. É verdade, meu filho, respondeu Emmanuel. É verdade, você tem o livre-arbítrio. Mas, se porventura você escolher que você não deseja mais, não há mais motivo para você ter um corpo físico na Terra. A sua vida não terá mais sentido. E nós estamos autorizados a desencarná-lo. Desencarnar? Não, então vamos escrever mais um pouquinho. E aí chegaram nos 417 livros. Mas, vejam só, 30, 60, 100. E se você não fizer, não tem mais sentido a sua vida na Terra. Você foi preparado, você tem uma percepção mediúnica, o seu corpo veio para fazer isto. Se você se recusar a fazer isso, então nós vamos deixar um espaço para ser ocupado por um outro ser que venha nascer no seu lugar. Você estaria fazendo o quê? Sendo levado embora bem antes, por não estar cumprindo a tarefa. Ou, se você já cumpriu e está fazendo o máximo que pode e não tem outro para pôr no lugar, para os espíritos é muito fácil fazer você durar mais tempo. Fazer o seu corpo seguir adiante. Por mais algum período. Por isso é que pode o espírito aproximar ou retardar o momento da sua reencarnação. Se o encarnado pode, o espírito também pode. Ele pode sim adiar ou acelerar o processo reencarnatório. Vamos ver a resposta dos espíritos. Pergunta 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento da sua encarnação? Resposta. Pode-se apressá-lo, solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo, se recua diante das provas. Pois entre os espíritos existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar.
existem espíritos que são encaminhados a reencarnações e que, já estando ligados ao corpo, ao futuro corpo no útero da mãe, recuam, rompem esta ligação por sua própria vontade. Por medo, por pavor, por não querer sair daquela circunstância espiritual e começar uma nova jornada no mundo difícil. Nós vamos ver mais adiante, o próprio Livro dos Espíritos fala a esse respeito. É claro, ele não estará ali preso com super bonder. Os laços, os liames que unem os espíritos aos seus futuros corpos, principalmente no início, são muito tênues. E o espírito pode, por uma ação da vontade, rompê-los. Pode. Mas é claro, isso é um problema que ele cria para ele. Por covardia, por preguiça, por medo, ele pode piorar a sua situação. Ao invés de aproveitar uma nova chance como remédio, ele vai adiar isto e vai passar pelos efeitos negativos de uma fuga. Todas as pessoas que, precisando do encarceramento, podem fazer parte daqueles programas de evolução penal e então podem ficar fora da cadeia durante o dia e têm que dormir na cadeia durante a noite, estão com aquilo que se chama de sursis, ou então estão submetidos a regimes que permitem que ele cumpra a pena, transformada esta em uma medida de auxílio à sociedade. O que acontecerá com eles caso, ao invés de ir trabalhar durante o dia, ele vai roubar e vem dormir protegido da polícia no presídio de noite? A hora que for pego, o que vai acontecer com ele? Não só ele vai perder o benefício, quanto ele vai ter piorada a imposição penal. A mesma coisa acontecerá com aquele que tinha que prestar um serviço à comunidade e não presta. Será suspenso o benefício e ele terá que prestar a pena que lhe foi imposta pelos padrões rigorosos. Ou mesmo que ele cumpra, ele tem um dever estipulado na sentença de permanecer 4 ou 5 anos, às vezes, sem ser processado, sem cumprir, sem ter nenhum tipo de conduta que venha a incidir em uma ação penal. Por quê? Porque se ele está beneficiado com isto e ele passa a ter um segundo processo, ele pode ser apenado pelos dois. Ou seja, a postura da pessoa que não cumpre o benefício que lhe foi otorgado é piorar a sua situação. É da lei, isso é normal, isso é da justiça. Não dos homens, não, da justiça do universo. Por isso é que, se esses espíritos que querem adiar a sua volta, eles podem fazê-lo, isso não fazem impunemente. Eles têm efeitos que vão ter que enfrentar. Será para eles um sofrimento maior, como aquele que recua diante de um remédio salutar que pode restabelecer a sua saúde. Agora, pergunta 333. Se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes. Os espíritos errantes são aqueles que estão esperando uma nova encarnação. Não são puros ao ponto de não precisarem renascer e não estão encarnados. Espírito errante não é o espírito que erra no sentido de fazer coisas erradas. É o espírito que está aguardando o processo reencarnatório no mundo invisível. E se ele está nessa condição de um espírito mediano e ele se sente muito feliz e ele não tem a ambição de sair dessa condição, de se elevar, não, eu já estou contente, o pouco com Deus é muito. Sabe esse dito popular? Não, do jeito que eu estou já está bom.
Já estou feliz. Aqui, eu já não estou lá no paraíso, já não estou lá mais em nosso lar, eu já não estou lá nos níveis superiores, mas eu já vejo aqui, de cima a terra, eu vejo o Cristo Redentor lá embaixo. É tão bonita essa paisagem. Eu já estou feliz com a minha situação. Eu não quero progredir mais que isso. Já está bom. Um espírito pode ter essa atitude e poderia prolongar esse estado indefinidamente? Poderia prolongar para sempre esta situação de ficar nesse lugar mais ou menos que ele está contente ali? Sim ou não? Não poderia. Ele poderia permanecer tempos lá, não poderia? Poderia. 1 ano, 5 anos, 10 anos, 100 anos, 500 anos, 1000 anos. Mas indefinidamente ele não poderia. Isso está definido pela lei de progresso. A lei de progresso é a lei, que nós vamos ver mais para frente, que está acima de todas as outras leis. Por quê? Você não pode dizer que não quer progredir, você vai progredir. O Espírito poderá adiar esse progresso, mas não indefinidamente, como está na resposta. O progresso é uma necessidade que o Espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. Este é o seu destino. Então, não existe esse negócio, não, eu não quero mais evoluir, já está bom. Já cheguei aqui, já está ótimo. Não tem esse negócio de já está ótimo. Não somos nós que dizemos quando está ótimo. O nosso estágio de atraso é tão gigantesco que é como você dizer, ou como você olhar uma criança do primário que já passou, que terminou o ano, fala, já está bom, já passei do pré-primário, já não quero mais, já aprendi a escrever, já aprendi a andar na linha, já aprendi a dar nó em cadarço, já aprendi que horas são, já lê hora, já aprendi, já está bom assim. Mas quem disse para você que é você que define quando é que está bom? Como criança, você avalia só os probleminhas que você teve para enfrentar como criança. E a sua capacidade de superar, você está avaliando também como criança. Mas quem está guiando os seus passos sabe que você é capaz de muito mais. Por isso é que não é possível que os espíritos fiquem para sempre no mesmo estado, mesmo que se sintam felizes ali, ok? A respeito do que nós falamos até agora, dúvidas, perguntas, pode levantar a mão quem quiser fazer alguma pergunta. Vamos lá então, Ana Paula, de novo. A Clotilde quer saber a diferença entre encarnação e reencarnação. É isso? Ok. Bom, a palavra encarnação, Clotilde, é usada para designar a tomada de um corpo. Não está com isto querendo dizer que é uma nova encarnação. Geralmente, a primeira, vamos chamar assim, seria encarnação. E as outras seriam reencarnação. A diferença é exatamente esta. Quando nós temos a visão católica, por exemplo, que admite uma única vida, se fôssemos usar a terminologia, em vez de nascer, encarnar, só haveria encarnação. Porque para a teologia cristã católica, o espírito vive só uma vez. Portanto, ele está encarnando uma única vez na Terra. Mas, dentro da visão da doutrina espírita, como nós temos a possibilidade de ir e voltar várias vezes, então nós temos várias reencarnações. O espírito deixa a carne e volta a ela. Você pode usar a palavra encarnação para referir-se também a uma vinda específica daquele espírito. Vamos supor que nós tenhamos tido N vidas na Terra, por exemplo, e uma delas foi decisiva. Foi aquela que mudou o padrão espiritual daquele ser. Então você pode dizer assim, a encarnação daquele espírito como fulano de tal foi a encarnação mais importante nesse período da sua evolução.
Você está se referindo a uma encarnação. Tá certo? Você poderia dizer também assim: quando fulano de tal, espírito, reencarnou na figura de Beltrano, você estará usando a reencarnação. Então, a diferença é, encarnação quer dizer uma única. Você pode usá-la para designar ou uma específica, ou o fato de você estar mencionando a unicidade da existência com a palavra encarnação. Agora, quando você quer dizer das várias vidas, então a palavra reencarnação é exatamente a mais adequada. Fulano é a reencarnação do espírito do Beltrano, assim, assim. Então são pequenas nuances gramaticais que nos ajudam a discernir estas duas coisas. As pessoas leigas, ou as pessoas mesmo espíritas, que não estão acostumadas ao rigor da linguagem, às vezes utilizam a palavra encarnação, querendo dizer reencarnação. Isso é muito comum, tá bom? Mas essa seria a diferença filosófica, vamos dizer assim, entre encarnação e reencarnação. O Felipe de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte: sobre uma pessoa que está na UTI de um hospital, onde os médicos já diagnosticaram morte cerebral, mas mesmo assim tem o coração batendo graças à ajuda de aparelhos, pergunta-se: o espírito desta pessoa ainda encontra-se ligado ao corpo? Segunda pergunta: o desligamento dos aparelhos traz algum prejuízo ao espírito ou deve-se esperar que os outros sinais vitais parem? Bem, Felipe, nós sabemos que o corpo é uma máquina. Esta máquina, ela tem um funcionamento que pode ser promovido por produtos químicos ou por ações mecânicas externas. A ligação do espírito com o corpo, nós aprendemos, é uma coisa, diferente da morte. Sabia disso? A morte pode acontecer em um determinado momento e o espírito ainda está ligado ao corpo. Como o espírito já pode ter se desligado do corpo e a morte física ainda não ter ocorrido. São duas coisas diferentes. A morte biológica da separação do espírito em relação ao corpo. Então, é importante que você imagine a seguinte questão: o espírito, que tem um tempo para cumprir, passa por traumas no processo da desencarnação. Se, porventura, estes traumas levaram-no a uma situação de emergência na UTI, e ele está tendo a vida física mantida somente pelo uso de aparelhos, é de se perguntar: os aparelhos estão sustentando o quê? O espírito preso ao corpo ou só o corpo? Para você saber o que, naturalmente, qual é o recurso? É ir privando o corpo, lentamente, de toda a sustentação externa. Porque se o espírito ainda estiver preso ao corpo pelos laços da vitalidade, com o desligamento das máquinas, o corpo continua funcionando. Mas, se não há isto, se o espírito já está desligado do corpo, espiritualmente falando, o desligamento da máquina só vai confirmar a extinção da vida, que já pode ter acontecido há muito tempo, diga-se de passagem. Se o espírito precisa continuar unido ao corpo, vitalizando o organismo, na medida em que você vai retirando a sustentação vital externa, você vai vendo as reações do corpo físico administrado pelo espírito, que é o seu dono. Mas, se não há isto, se ele vai e aí ele entra em falência gradativa por falta de sustentação, provavelmente a coisa já aconteceu faz tempo. Por isso é que esse desligamento dos aparelhos, a princípio, não deve ser visto como uma antecipação de morte. Agora, é claro que
para que isto possa se dar dentro deste critério, as pessoas deverão se certificar de que isto está sendo feito com princípios. Não é aquele negócio, o cara está aí, chegou ontem na UTI, mas nós estamos precisando de vaga. Aí desliga aí, deixa o cara pifar mesmo. Isso é assassinato. Não é disso que nós estamos falando. Agora, se o espírito precisa passar por circunstâncias assim, muitas vezes ele é encaminhado para lugares onde o tratamento desrespeitoso dos profissionais da medicina vai fazê-lo passar por esses tipos de trauma. No livro que eu citei agora há pouco, Obreiros da Vida Eterna, isso acontece com um espírito, um encarnado, chamado Cavalcante. É um católico, muito devoto, muito generoso, que ficou pobre de ajudar os outros. E ele está passando os últimos momentos da sua existência em aflições num hospital, naquela área dedicada aos quase indigentes, que não têm condições de pagar. E ele está sendo preparado pelos bons espíritos para que ele possa desencarnar lenta e suavemente, porque ele tem merecimento. Mas acontece que o ambiente hospitalar naquela parte está muito conturbado e os médicos precisam de vagas, porque está chegando outros para ocupar o mesmo lugar. E como a demora na desencarnação, no desenlace do corpo físico está dificultando, eles então resolvem fazer a tal da morte generosa, o chazinho da meia-noite, a eutanásia. Então os médicos ou os responsáveis determinam que se aplique no paciente uma dose maior de um anestésico, que vai produzir a morte física. E então os espíritos ali estão explicando como eles estão lutando para tirar o Cavalcante mais depressa do corpo para que ele não receba essa carga química que é infundida no seu organismo. Ele precisaria de mais umas 12 horas e a morte estaria acontecendo naturalmente. Mas, como foi antecipado o processo quimicamente, os espíritos correm para fazer o corte dos laços que ligavam o espírito ao corpo, mas ainda assim, o produto químico que é injetado nas suas veias, a parte astral dessa substância atua sobre o espírito de Cavalcante. E ele, em espírito, passa de novo a uma sensação de rigidez. E eles tiram o Cavalcante do corpo, nessa condição, como se ele tivesse involuído no processo. Mas são circunstâncias específicas do caso desse espírito. Agora, naturalmente, o fato de você estar submetendo um corpo que já está funcionando precariamente ao desligamento dos aparelhos, não quer dizer que isso vá produzir no espírito um desajuste. O que vai produzir na mente espiritual um desajuste é como nós vivemos. Como nós tivemos uma vida mentalmente ajustada ou desajustada para enfrentar isto. Desligar ou não, nestas condições a que você se refere, e eu friso isso de novo, nestas condições, isso pode acontecer naturalmente que, se o espírito ainda está preso ao corpo e ele tem que continuar a existir fisicamente, o corpo não vai parar. Mas o que costuma acontecer? A pessoa vai para a UTI, aí começa a ter um pico de febre. Aí eles entram com determinadas medicações. Aí a febre vai cedendo um pouquinho, mas não cede muito. Aí começa o rim a parar. O rim não começa a funcionar direito. Aí eles começam a fazer hemodiálise. O rim está parando. Aí começa o fígado a entrar em colapso e começa a dar ascite. Começa a juntar água na barriga. Aí a barriga vira um balão. Aí o cara vai lá e drena a água. Nada do que está sendo feito
é para reconduzir a pessoa ao equilíbrio orgânico. Só se está remediando os efeitos para que o corpo dure mais tempo. Você sabe para quê? Daí ser um procedimento da técnica da medicina que tem um compromisso para com a preservação da vitalidade, mas que certamente não vai conseguir devolver o corpo à integralidade da vida. Por isso, se tudo parou e só está respirando, só está batendo o coração, porque está todo mundo lá fazendo acontecer, faz o teste. Para. Desliga da tomada. Se o espírito está preso ao corpo, ele vai continuar a existir. O corpo não vai parar. Mas se não estiver, é bom que essa circunstância se defina para o próprio espírito. Porque a angústia dele, a angústia dos familiares, a angústia das pessoas que estão vibrando por ele, poderá agora ser canalizada para uma outra atitude. A de que o corpo pereceu, mas o espírito continua vivendo. E a angústia que você carregava todo dia que ia na UTI visitar um ente querido, agora pode ser transformada em uma vinculação generosa para a superação da alma que está do outro lado da vida, percebendo que, puxa, não me esqueceram, não acabaram comigo. Não foram vocês que mandaram o cara fazer a pergunta, né? Isso. Não é uma situação fácil. Nós temos pessoas queridas que estão nesse momento passando por isso daí, nem UTIs. Tivemos este fim de semana o sepultamento de uma irmã que estava numa situação grave como esta e que de verdade tinha que enfrentar esse momento. E nós aprendemos, inclusive com os espíritos, que este período é um período que vai ajudar muito a alma, seja para que ela, ao partir, esteja mais livre, seja para que, se ela não tiver que partir, ao voltar ao convívio das pessoas que ama, ela valorize coisas que antes não valorizava. Ela se renove na convivência, ela tenha uma outra conduta em relação a outros valores. As chamadas experiências de quase morte, elas são riquíssimas, porque elas demonstram para aquele que estava quase para ir, os equívocos que ele estava incidindo quando ele estava na terra. Por que ele estava dando valores a coisas que não tinham valor? Por que ele estava se desgastando, querendo coisas que de verdade não seriam úteis para ele? E todos os que voltam, eles têm uma mudança absoluta em relação à ótica com que ele olha a vida a partir daí. Ele passa a ter mais afinidade com os familiares, ele passa a ter mais carinho para com todas as formas de vida, dos bichinhos, das plantas, porque tudo ele sente que está integrado na vontade divina, na vida do universo. Então, por um motivo ou por outro, essas experiências são positivas para o espírito. Daí ser importante que nós aprendamos que às vezes, esse negócio de, faz 4 dias que está na UTI, vamos desligar os negócios para ele morrer, às vezes não é esse o caminho. Às vezes é preciso testar, preciso ir adiante. Há chance de se recuperar, porque muitas pessoas nós conhecemos que foram para a UTI e que saíram da UTI. O próprio Gaspar tem um sobrinho que eu fui visitar na UTI pediátrica. O menino cabia na palma da minha mão, nasceu prematuro, com todos os potenciais fatores de morte iminente. Fomos na UTI, ele tomava, por gavagem, o leite infantil com
punha o leite na ampola da injeção e o leite descia pela sonda. 30 ml, 25 ml por infusão. É um tubinho de colírio, ou menos. Toda quinta-feira esse menino vem aqui agora. Ou quase toda. Porque agora está grande e está ficando meio safado. Ou seja, se você dissesse, esse negócio não vai viver, que isso aí não é uma pessoa, é um negócio, é uma coisinha. E está aí. A vida é exuberante. E ela continuará a ser mesmo depois que o corpo perece. Se for o caso. Mas a nossa postura diante disto é que ajuda ou atrapalha. A nossa maneira de encarar essas questões é que pode ser apoio ou pode ser peso para os que estão passando por isso. Daí ser importante que, no entendimento das leis do Espírito, a gente seja o máximo possível apoio nas horas difíceis, nas horas de dor, que nós nos lembremos. Este ser que está aí, ele não está condenado à morte. Ele vai viver. E ele vai ser meu pai, ele vai ser meu esposo, ele vai ser um ente que eu amo para o resto de todos os tempos que nós existirmos. Sempre vai ser assim. E é mais um motivo de também nós nos lembrarmos, durante a prece que vamos fazer agora no encerramento do nosso encontro, de todos estes nossos irmãos, da dona Eva, da nossa Ana Carolina, filha de uma trabalhadora que está na UTI, com traumatismo craniano, do nosso irmão Antônio Carlos, que possam todos eles sentir que a vida é um presente de Deus e Deus nunca pede ele de volta. Vamos, com isso, então, agradecer a participação de todos, agradecer ao Felipe de Belo Horizonte que nos fez a pergunta, pedir desculpa ao Fernando lá de Santa Maria, que nós não teremos tempo de fazer a pergunta dele hoje, e a Vivian Bravo também, mas vamos responder essas perguntas na próxima semana, tá bem? Vamos, então, agora fechar os olhos para fazermos a nossa prece. Obrigado, Jesus, por aprendermos a vencer nos mistérios que a ignorância reverencia, o medo, que é derrotado pelo entendimento, a angústia, que sucumbe ao aprendizado. Obrigado, Senhor, por não estarmos diante daquilo que representa o fim, que como espíritos não estamos demarcados para desaparecer, que podemos sim continuar a nos encontrar, que podemos nos amar, como você pediu que nós nos amássemos, porque isso não é um engodo. Daí agradecermos o exemplo que recebemos da dona Eva, que vitimada pelo câncer, até o fim, estoicamente, suportou as dores, suportou, dando exemplo para os seus parentes, de sofrer sem reclamar, de bem dizer aquilo que estava, levando-a de volta para casa. Obrigado, Senhor, por podermos orar pelo nosso irmão Antônio Carlos, que possa sentir o amor de seus entes queridos, que possa saber que acreditam sim que ninguém vai morrer,
que poderão se encontrar durante o repouso da noite em espírito e constatarem que não é uma ilusão aquilo que você fez sair do túmulo no domingo de Páscoa. Não é um engodo, nem é uma mentira, nem é uma fantasia. É a vida estuante e bela. Mas oramos também por todos aqueles que estão do outro lado da vida, sem esta consciência, pedindo por eles, Senhor. Quantos espíritos estão neste ambiente? Quantas almas escutam a nossa prece e podem descobrir-se, e podem reparar-se. Oramos sim, Senhor, pela dor que está fustigando nos leitos de hospital, nas UTIs do mundo todo. Como está com a nossa querida Ana Carolina, fazendo o espírito amadurecer. Pedimos que aquilo que for possível, que garanta um retorno à vida, com a consciência lúcida, possa ser feito por todos. Mas que a nossa prece não seja um estorvo, que a nossa súplica não seja a ampliação das dores inutilmente. Que nós digamos sempre, Senhor, nosso desejo é que todos sobrevivam no corpo, mas te pedimos, querido Mestre, que seja feito o melhor para cada um, que o teu amor possa beneficiar com a solução adequada, não com o atendimento de nossos caprichos. Obrigado pelos espíritos que nos educam, pelas leis que nos ensinam e por tudo aquilo que a cada dia o testemunho da vida nos faz passar, a fim de que nós possamos progredir. Que nós nos lembremos deles, os que já foram, dos bons exemplos que nos deixaram, e que nós possamos, enquanto estamos aqui, fazer o melhor, para que quando chegar a nossa vez, e ela haverá de chegar, nossa mala esteja pronta. E as coisas que nós tenhamos que levar sejam apenas boas lembranças, boas atitudes, bons exemplos. Agradecemos assim o teu amparo e deixamos aos teus pés, Jesus querido, a oração que você nos ensinou. Pai nosso,